Acabou a paciência. José Botto enfrenta a pressão no Flamengo e torcida critica a postura do diretor de futebol. Técnico Filipe Luís faz cobrança geral aos jogadores após derrota contra o Santos. Encerra assunto Pedro. Bruno Henrique suspenso está fora do Fla-Flu de domingo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Lembrado, o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo é o SofaScore, tá aqui o link no comentário fixado. E na câmera do seu celular você pode baixar agora, de graça, 0800, pelo QR Code que está aparecendo no vídeo e concorrer a uma camisa do Flamengo no final do mês. Gente, vamos falar aqui de Flamengo e Santos, porque ontem parecia uma partida entre amigos de Neymar e amigos de Filipe Luís. Aquele jogo de final de ano, sabe? O Flamengo entrou com zero intensidade, zero poder ofensivo, o foco no ataque foi realmente muito aquém, muito toquinho e pouca criação, né? A bola roda e o Flamengo sem objetividade. A verdade é que o Flamengo, seu técnico, ontem existia um conservadorismo muito grande e um respeito máximo ao Neymar. Os jogadores respeitaram muito, né? Foi um excesso de respeito ao Neymar que ninguém entendeu nada. Tirando o Alan, que fez uma boa partida, e o Alan fazia ali marcação cerrada em cima do Neymar, mas os outros jogadores respeitaram muito e ficavam naquela resenha, o Neymar rindo pro Filipe Luís, tentando dar ovinho ali o tempo todo, uma brincadeira, quando na verdade deveriam tratar o jogo como uma grande partida decisiva, valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Filipe Luís vem tomando algumas decisões erradas e, em parte, essa derrota caiu no colo dele. Ele vem destruindo a confiança de alguns jovens jogadores. Ontem, por exemplo, tinha o Matheus Gonçalves no banco, que fez muito nas 2 últimas partidas da base, e ninguém entendeu por que o Matheus Gonçalves viajou e não teve oportunidade. Assim como o Cebolinha, né, que teve muitas oportunidades e não fez nada. Assim como o De La Cruz, que entrou e parece que não entrou. E assim como o Juninho, né, que entrou como o grande salvador, que parecia que ia resolver alguma coisa, mas todo mundo sabe que dali não sai nada. O Joshua fez um gol na estreia da Copa do Brasil e simplesmente sumiu. O João Vitor, que vinha bem na zaga, desapareceu. E o Lohan, que pode fazer o que faz na base, mas não tem oportunidades no time de cima. Algumas escolhas erradas do Filipe também chamaram a atenção. Porque tirou o Alan, que mais uma vez fez uma grande partida e era o melhor em campo ali, pelo menos na marcação. De 71 passes tentados, o Alan acertou 70. 7 foram passes longos e ele acertou todos. Segundo o bom jogo do Alan, que foi substituído por Everton Cebolinha. Aliás, o Filipe Luís tirou também o Luiz Araújo, que estava mal ontem, mas com um toque poderia resolver a partida, né? Ele que chuta muito bem, foi substituído por De La Cruz, que errou completamente tudo. Essa postura, essa passividade do Flamengo em relação ao Neymar incomodou muitos torcedores, né? A forma como eles se relacionavam com o jogador foi excessivamente respeitosa, podemos dizer assim. A gente não está falando aqui que era para bater no Neymar, machucar o Neymar, tirar o Neymar do jogo, mas tratar com respeito, como se fosse um jogo. Aliás, os jogadores do Flamengo se deslumbram, né? Em alguns momentos. Foi assim com o Bayern de Munique, foi assim com o Neymar. E aí vamos ver aí o que Filipe Luís falou. Sempre difícil falar depois de uma derrota. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. Parabenizou o Santos, hein? É um time que fez grande trabalho dentro de campo. Tentou, de todas as formas, anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu. Eles aproveitaram bastante os contra-ataques que tiveram e venceram o jogo. Agora é trabalhar
e o único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. O Filipe Luís também tem que parar com esse discurso de elogiar e parabenizar a equipe adversária. Vamos aqui recordar, o Filipe elogiou e parabenizou o Santos. O Santos, que conquistou a 4ª vitória no Campeonato Brasileiro, só tinha 3 vitórias contra Grêmio, Vitória e Fortaleza. Santos que é um time fraco, que vai brigar por meio de tabela. O Santos que foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil para o CRB, meus amigos. E ele ontem elogiou e muito o Santos, que está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Time que quer ser campeão não pode perder para times inferiores na tabela de classificação. Assim como o Filipe Luís elogiou o Santos, rasgou elogios ao Bahia e elogiou também o Vasco. O Vasco. Está na hora de mudar o discurso e criar mecanismos aí, né, para mudar jogos como esse. Ampliar o repertório tático para tentar aí ter mais coragem para bancar atletas renomados que estão jogando por nome. Essa questão aí do GPS, que viralizou muito ontem, e os jogadores começaram a brincar com o fato da coletiva contra o São Paulo, que o Filipe Luís falou que o Pedro era o último no GPS, em todos os quesitos. Será que o Juninho é o primeiro? Ou o Everton Cebolinha? Será que o De La Cruz está bem no GPS? É isso que todo mundo quer saber. E o assunto Pedro, hein? Ah, rapaz, o Filipe Luís ficou incomodado com a pergunta e resolveu encerrar esse assunto de uma vez por todas. O treinador evitou aí, né, depois de desavença pública em coletiva de imprensa contra o São Paulo, e disse isso aqui, ó: o assunto Pedro está encerrado. Falei tudo o que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É um assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo. Repito, assunto do meu caso é totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles essa pergunta. Da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Sobre o Alacian, perguntaram por que o Alacian não entrou antes, né? E por que não usou o Matheus Gonçalves? Ele falou: o Wallace tem entrado muito bem, correspondido sempre que precisamos e em diversas posições. Tem gol, tem assistência e luta pela equipe. Sempre contamos com ele. Pensei em colocá-lo naquele momento porque era o que o jogo estava pedindo. Eu não calculei antes o tempo que ele iria entrar, senão o jogo estava pedindo. O Matheus era uma opção de banco e no momento que tomamos o gol eu só tinha mais uma substituição e optei por colocar o Juninho para ter 2 atacantes na área, porque a gente ia chegar mais forte, porque o Santos ia fechar por dentro. Muito nobre da parte do Matheus querer jogar. Essa semana ele treinou quase a semana toda com o Sub-20. É um menino que sempre treina bem. Agora, com essa sequência, ele vai ter oportunidade para demonstrar mais no campo. Aí o Filipe Luís explicando, né, por que não colocou o Matheus Gonçalves. Eu sinceramente não entendi essa explicação. O Matheus Gonçalves deveria ter entrado muito antes, porque ele vinha jogando bem na base, ele vinha destruindo, fazendo gol, dando assistência. O próprio Alacian, que é sempre um garoto que entra muito bem, mas entrou quase no final do jogo, e em pouco toque na bola, em poucos momentos, perdão, do Alacian, ele fez muito mais do que jogadores que iniciaram ali, né, no time titular. E é isso que o torcedor vem cobrando. O Felipe precisa ter mais coragem de bancar esses jogadores que não estão dando certo e utilizar mais a prata da casa. Até porque se você for olhar o time do Flamengo no banco, não tem muitas opções, inclusive opções ofensivas, opções que podem mudar o jogo. E ontem muitos atletas estavam abaixo. O Arrascaeta simplesmente não jogou, não entrou em campo. Ainda atrapalhou, porque o contra-ataque do Santos saiu numa bola errada do Arrascaeta. Aliás, vários jogadores do Flamengo erraram tanto que deram contra-ataques para o Santos. E num desses contra-ataques, o Neymar fez o que quis com a zaga do Flamengo, deixou o Léo Pereira sentado, o Varela todo atrapalhado lá
improvisado na lateral esquerda, e ele fez aí o único gol do jogo, e agora os holofotes todos em cima do Neymar. Neymar acaba com o Flamengo. É isso que vocês conseguiram ressuscitar o Santos e também o Neymar, que na minha opinião é um ex-atleta em atividade, é uma subcelebridade que conseguiu fazer aí o gol da vitória ontem. Sobre o Neymar, o Felipe disse isso aqui, ó. Todo mundo sabe da qualidade do Neymar, ele é muito importante para o nosso futebol. Hoje vi um Neymar fisicamente com nível de Série A. A gente vai nos duelos, nas recomposições, até mesmo ele defendendo. A gente via, né, ele nas recomposições, nos duelos, até mesmo ele defendendo e pressionando nossos zagueiros, coisa que não vinha fazendo antes da pausa. Normal, depois de tanto tempo parado. Acredito que uma lesão tão grave e séria como a que ele teve sempre vai requerer cuidados sobre a parte muscular e do joelho. Mas é um jogador que, quando está bem, sempre faz a diferença. Tá aí, o Felipe Luiz rasgou elogios ao Neymar e a própria imprensa paulista detonando, né, a postura do Flamengo diante do Neymar. Respeitou demais o Neymar, deixou o Neymar livre, à vontade, era muita conversinha, muito papinho, e a tática do Neymar deu certo, que foi de entrar na mente dos jogadores do Flamengo. Então, respeito é uma coisa, seriedade, né, profissionalismo, encarar o jogo ali como se fosse uma final, tudo isso que faltou para o Flamengo ontem. Os jogadores realmente estavam com pouca intensidade ou quase nenhuma, né? Os jogadores pareciam pregados dentro de campo, não conseguiam manter o bom jogo que fizeram contra o São Paulo, e isso aí é uma coisa que o Flamengo tem que resolver, tem que corrigir, principalmente esses erros, porque o time que quer ser campeão do Brasileiro, que é um campeonato dificílimo, não pode dar os moles que deu ontem. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou da partida do Flamengo e dê uma nota para o Felipe Luiz no jogo de ontem. Falando agora de um assunto importante, um assunto que está viralizando nas redes. José Botto vem enfrentando aí a primeira grande pressão dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Forças políticas e até mesmo aliados de Luiz Eduardo Batista, o BAP, estão criticando pesado o português José Botto, diretor de futebol. E a torcida nas redes já pede a saída do dirigente pela postura e pela incapacidade de contratar reforços, né, essa lentidão toda no mercado e a promessa que foi feita antes da Copa do Mundo e que não foi cumprida até agora. Vou trazer aqui alguns comentários de torcedores que colocaram nas redes, postando e marcando o perfil José Botto, colocando o nome do José Botto. Foi o assunto mais comentado ontem após a derrota para o Santos. Vamos lá, um torcedor disse: quase 8 meses de José Botto como homem forte de futebol do Flamengo, o desempenho é desesperador. Trabalho muito ruim mesmo. Aí aqui o outro: 8 meses só contratou mesmo um jogador. O Juninho mentiu para a torcida, junto com o presidente, falou que ia antecipar a janela e no primeiro dia já teria reforço. Outro torcedor colocou: vários times estreando reforços e o Flamengo, que já tem alvos definidos há 2 meses, sendo enrolados pelos russos, como era na antiga gestão. Sinônimo de incompetência tem sido José Botto, uma grande decepção. Um outro digitou: o elenco só está enfraquecendo, só jogadores saindo e José Botto não contrata ninguém. Temos um banco com um monte de jogador questionável, principalmente no ataque. O outro disse: completamente desanimado e decepcionado com a postura do Flamengo nessa janela de transferências. José Botto é muito ruim e desconhece totalmente o que é o Clube de Regatas do Flamengo. Não entendeu a dimensão desse clube e o nível de exigência da nossa torcida. Decepcionante. Um outro torcedor disse: o Flamengo tem que contornar essa crise criada pela... Olha, esse aqui, anota embaixo, hein? Esse comentário aqui é realmente importante do torcedor. O Flamengo tem que contornar essa crise criada pela própria gestão, pois a torcida está perdendo a paciência e com certeza se refletirá no campo. Contorna agora ou esquece briga por títulos esse ano. Fora Botto. Um outro torcedor esclareceu: o Flamengo está trazendo uma pressão para si, essa aqui é a mais importante, tá? De todos os torcedores que colocaram aqui. O Flamengo está trazendo uma pressão para si próprio muito perigosa. Começa com uma crise organizacional e de gestão.
passa pela preocupação de não conseguir contratar ninguém de peso, uma barração justa de um jogador que deveria ser a solução no ataque. Aí vem uma vitória importante contra o São Paulo, mas logo em seguida uma derrota para um time fraco e em sequência tem um clássico importante no Maracanã. Uma derrota para o Fluminense, aliado à falta de competência para buscar reforços, pode em algumas semanas degringolar todo o ano. O clima pode pesar demais. O presidente, por enquanto, se mostra conivente com tudo isso e o pior, omisso. E é exatamente isso. Não se fala de BAP, não se sabe onde o presidente está, o presidente não dá uma declaração. A última vez que eu ouvi falar em BAP, ele deu respaldo ao trabalho do Boto e disse que o Boto tinha aí o aval dele pelo menos até dezembro. É um presidente que criticou muito a antiga gestão, né, do Landim. E o Boto não aparece. E o que esse torcedor aqui externou nas redes é muito sério, é muito grave. O Flamengo vai para um clássico contra o Fluminense que, se perder, eu nem sei o que pode acontecer, meus amigos. A pressão só aumenta. O Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. Bom, para a gente terminar, o atacante Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo, que na minha opinião foi a maior viagem da arbitragem do futebol brasileiro. O Bruno Henrique vai para uma disputa da bola com o goleiro, toma um chute do goleiro do Santos e recebe cartão amarelo e está fora do clássico contra o Fluminense. O Flamengo que já não deve ter aí o Pedro. E agora Bruno Henrique. E vamos de quê? Se ele não colocar o Alacian, aí eu não sei mais de nada. Bom, eu volto a qualquer momento e já te convido. Daqui a pouquinho estarei ao vivo na S1 Live falando de tudo sobre isso que está acontecendo. Bastidores da derrota, mercado da bola, situação da diretoria, Boto, Felipe Luiz, tudo isso e muito mais na S1 Live. Cola com a gente, vai com tudo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!